Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 9. Locais assombrados. As manifestações espontâneas, verificadas em todos os tempos, e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares, dão a origem da crença nos locais assombrados. As respostas seguintes foram dadas a perguntas feitas a respeito. Segue agora algumas perguntas e respostas. Pergunta 1. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também às coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-las e guardá-las. Questão 2. Os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? Trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos, já desapegados das coisas terrenas, preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, aos que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Questão 3. Desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus os espíritos? Claro que não. Um espírito pode ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não acontece o mesmo entre os homens? É fato. Questão 4. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão a esses lugares como a toda parte. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de alguns lugares e atribui aos espíritos efeitos, na maioria das vezes, muito naturais. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grunhido de um animal ou o sopro do vento por um gemido? Os espíritos gostam da presença humana e por isso preferem os lugares habitados aos abandonados. Questão 4a. Entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver misântropos entre eles, que podem preferir a solidão. Por isso, não respondi a pergunta de maneira absoluta. Disse que eles podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. Evidente que os que se mantêm afastados é porque isso lhes apraz. Mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos, pois o certo é que eles se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. Questão 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual a origem da crença em lugares assombrados? O fundo de verdade, nesse caso, é a manifestação dos espíritos em que o homem acreditou, por instinto, desde todos os tempos. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca-lhe a imaginação, e ele os povoa naturalmente com os seres que considera sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos com que lhe embalaram a infância. Questão 6. Os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas de sua predileção? Não. Os dias e as horas são usados pelo homem para controle do tempo. Mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a respeito. Questão 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? A impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições,
que o conhecimento racional do Espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com a crença em dias e horas propícias. Acreditai que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. Questão 7a. Se é assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora e em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo, ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos, e eles não voltarão. Questão 8. Os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam seus corpos? O corpo não era mais que uma veste. Eles não ligam mais para o envoltório que os fez sofrer do que o prisioneiro para as algemas. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a que dão valor. Questão 8a. As preces que se fazem sobre os seus túmulos são mais agradáveis para eles e os atraem mais do que as feitas em outros lugares? A prece é uma evocação que atrai os espíritos, como sabeis. A prece tem tanto maior ação quanto mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, as pessoas se concentram mais, e a conservação de relíquias piedosas é um testemunho de afeição que se dá ao espírito, ao qual ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, e não os objetos materiais. Esses objetos influem mais sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção, do que sobre o espírito. Questão 9. Diante disso, a crença em locais assombrados não pareceria absolutamente falsa? Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por certos lugares, que parecem escolher como domicílio, até que cessem as razões que o levaram a isso. Questão 9a. Quais as razões que podem levá-los a isso? Sua simpatia por algumas pessoas que frequentam os lugares, ou o desejo de se comunicarem com elas. Entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Quando se trata de maus espíritos, podem querer vingar-se de certas pessoas, das quais têm queixas. A permanência em determinado lugar pode ser também, para alguns, uma punição que lhe foi imposta, sobretudo se ali cometeram um crime, para que tenham constantemente esse crime diante dos olhos. Questão 10. Os locais assombrados sempre o são por seus antigos moradores? Algumas vezes, mas não sempre. Pois se o antigo morador for um espírito elevado, não ligará mais a sua antiga habitação do que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos locais quase sempre o fazem só por capricho, a menos que sejam atraídos pela simpatia de alguma pessoa. Questão 10a. Podem eles fixar-se no local para proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente, se são espíritos bons. Mas nesse caso, jamais se manifestam de maneira desagradável. Questão 11. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? É um conto extraído de 1000 fatos que realmente se verificaram. Questão 12. É racional temer os lugares assombrados por espíritos? Não. Os espíritos que assombram certos lugares e os põem em polvorosa procuram antes divertir-se à custa da credulidade e da covardia das criaturas, do que realmente fazer mal. Lembrai-vos de que há espíritos por toda parte, e de que onde estiverdes, tereis espíritos ao vosso lado, mesmo nas mais agradáveis casas. Eles só parecem assombrar certas habitações porque encontram nelas a oportunidade de manifestar a sua presença. Questão 13. Há um meio de os expulsar? Sim,
mas quase sempre o que se faz para afastá-los serve mais para atraí-los. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Portanto, atrai os bons espíritos, fazendo o maior bem possível, que os maus fugirão, pois o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Questão 13a. Mas há pessoas muito boas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Se essas pessoas forem realmente boas, isso pode ser uma prova para exercitar-lhes a paciência e incitá-las a serem ainda melhores. Mas não acrediteis que os que mais falam da virtude é que a possuem. Os que possuem qualidades reais quase sempre o ignoram ou nada falam a respeito. Questão 14. Que pensar da eficácia do exorcismo para expulsar os maus espíritos dos locais assombrados? Vistes muitas vezes esse meio dar resultados? Não vistes, pelo contrário, redobrar-se a tropelia após as cerimônias de exorcismo? É que eles se divertem ao serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não têm más intenções podem também manifestar a sua presença por meio de ruídos, ou mesmo tornar-se visíveis, mas não fazem jamais tropelias incômodas. São quase sempre espíritos sofredores que podeis aliviar fazendo preces por eles. De outras vezes, são mesmo espíritos benevolentes, que desejam provar a sua presença junto a vós. Ou, por fim, espíritos levianos que se divertem. Como os que perturbam o repouso com barulhos são quase sempre espíritos brincalhões, o que melhor se tem a fazer é rir do que fazem. Eles se afastam ao verem que não conseguem amedrontar ou impacientar. Resulta das explicações acima, agora, segue Kardec, né? Resulta das explicações acima que há espíritos que se apegam a certos locais e neles permanecem de preferência, mas não têm necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Qualquer local pode ser a morada obrigatória ou de preferência de um espírito, mesmo que ele seja mau, sem que jamais haja produzido alguma manifestação. Os espíritos que se ligam a locais ou coisas materiais nunca são superiores, mas por não serem superiores, não têm de ser maus ou de alimentar más intenções. São mesmo, algumas vezes, companheiros mais úteis do que prejudicais, pois caso se interessem pelas pessoas, podem protegê-las.